E uma história, gente, que eu vou dizer a vocês, muita gente duvida das formas de monitoramento de criminosos aqui no Brasil. Mas coloca para mim aqui os envolvidos nessa próxima história. A Delamar, a Cauane e o Daniel. Daniel vai parar na delegacia, gente, mais uma vez, depois que os corpos de mãe e filha são encontrados dentro de casa numa cena clara de execução, Altair. Exatamente. Agora, o interessante, Dionísio, a gente falar, quando a polícia foi acionada, até então não sabia de nada, né, amor? Estão desaparecidas, a gente não sabe o que está acontecendo, a polícia é chamada, entra na casa, chega lá, as duas estão executadas com tiro na nuca, né, na cabeça. Ou seja, a polícia fica desconfiada. O que é que está acontecendo? Começa a investigar. Onde entra o Daniel agora na história? Porque a polícia começa a levantar imagens da região, movimentação de pessoas e numa dessas cenas, tá vendo esse sujeito aqui? Ele passa caminhando. A polícia faz, opa, esse eu conheço, esse é antigo aqui na rodada. Leva para a delegacia. Ô Daniel, você conhece a Delamar e a Cauane? Ele diz, conheço, mas passei lá não, passei lá perto só. Tenho a menor ideia do que pode ter acontecido com elas. Aí, ô Altair, eu costumo dizer o seguinte, qual é o adorno, o acessório mais utilizado por criminoso condenado aqui no Brasil? Olha, geralmente é uma tornozeleira eletrônica. E aquele negocinho, aquele enfeitezinho que fica ali no tornozelo do cara, sabe? O cara brilhando, assim, piscando assim. Piscando assim, todo mundo vê. Aí por que eu perguntei isso, ó, Altair? Porque essa história ganha uma reviravolta gigante quando a polícia descobre que o Daniel tá com a tornozeleira. Como assim, Dionísio? Como assim? Aí no meio da investigação me aparece o nome do enteado do Daniel. Lá na delegacia, o Daniel disse que conhecia mãe e filha, mas disse assim, nunca mais eu vi. Nem passei por lá, passei na rua de baixo. Não tenho envolvimento com isso não, seu doutor. Só que a polícia fez, não, tem alguma coisa errada. Vamos levantar informação. Começa a levantar informação e você vai descobrir um plano montado, arquitetado de forma cruel e trágica, para assassinar mãe e filha. Dionísio, elas eram ficha limpa? Não. Ah, mas tinham envolvimento com a polícia? Até tiveram. Só que já tinham respondido por isso. Estavam tentando uma nova vida. Polícia, quando entrou na casa, achou algumas coisas e desconfiou, inclusive, da cena do que encontrou ali dentro. Aquilo teria sido uma cena montada ou não? A história você vai acompanhar agora no seu Cidade Alerta. Solta aí. Duas mulheres, mãe e filha, que foram executadas dentro de casa. Um caso que chamou a atenção das autoridades. Elas tiveram tempo apenas de gritar por socorro dentro da residência e acabaram sendo friamente e cruelmente assassinadas. Delamar do Rocio Correia dos Santos, de 45 anos, levou um tiro na nuca. E a filha dela, Cauane Damares Santos Antunes, de 26, foi baleada na cabeça. De acordo com a polícia, dentro da casa, além das vítimas, foram encontradas várias porções de drogas. Nós já identificamos que essas vítimas elas eram, infelizmente, envolvidas com a traficância de drogas, com anotações criminais, além de ter sido encontrada a quantidade expressiva de substância análoga a crack na residência delas. Então, isso demonstra de forma muito clara a prática da traficância de drogas ali no local onde elas foram assassinadas. No mesmo dia em que o crime foi cometido, a polícia militar localizou um suspeito. Daniel de Andrade Chimeski foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Lá, ele disse ao delegado que estava na rua. Fiquei um tempinho lá, batendo palma. E chegou a ouvir os disparos. Escutei, falei. Mas os indícios eram outros. De acordo com a polícia, Daniel estava aqui na residência. Aliás, ele invadiu a residência no exato momento em que mãe e filha foram executadas. A única coisa que os vizinhos conseguiram ouvir foi um pedido de socorro, mas não dava tempo de mais nada. E o que auxiliou nas investigações foi o fato de que Daniel utilizava a tornozeleira eletrônica, que apontou que o trajeto que ele fez foi totalmente diferente do que ele contou à polícia. O que apontou o equipamento foi que depois que ele matou as duas mulheres, ele pulou o muro de trás e fugiu. Nós tivemos acesso a essa informação com base numa autorização judicial que demonstrou
que ele estava no local e que ele fugiu pelos fundos da residência da vítima, ou seja, a versão que ele apresentou, ela foi toda desmentida pelas investigações. Desde o início, a polícia desconfiava que Daniel não tinha agido sozinho e que teve ajuda para matar as duas mulheres. Alisson Andrei Silva Nogueira, de 26 anos, foi preso temporariamente. Para a polícia, ele é o segundo suspeito que invade a residência e ajuda na execução de Delamar e Cauane. Conforme as investigações, Alisson é filho da namorada de Daniel Chimeski. As vítimas foram surpreendidas por 2 indivíduos que adentraram em sua residência e executaram brutalmente essas vítimas. A polícia deve concluir o inquérito nos próximos dias e fazer o indiciamento dos dois. Mas as investigações ainda continuam para descobrir o verdadeiro motivo para os assassinatos. Que é estranho, é? Agora que funcionou finalmente um caso em que a tornozeleira eletrônica coloca bandido onde ele tem que estar, funcionou, pelo menos um. Esse eu consegui ver. Fazia tempo que eu não vi uma história assim, Altair. Não, funciona. Quando a gente observa que a pessoa tem a tornozeleira eletrônica, fica fácil de saber onde ele está, Dionísio. Então, realmente funciona. Tem casos que, infelizmente, os caras tiram, vão embora, mas a tornozeleira eletrônica ajuda muito a descobrir onde eles estão.